Amém. Você pode se assentar. Hoje nós vamos continuar a nossa série Uma Vida que Vale a Pena. Quantos aqui já foram impactados por essa série? A gente começa a perceber alguns ajustes que a gente vai fazer na nossa vida. E cada mensagem a gente vai ajustando e realmente entendendo do coração de Deus, que Ele quer que nós vivamos uma vida que valha a pena. Ele quer que você viva uma vida que vale a pena. Pega aí em Tito, capítulo 3, versículo 7. Tito, capítulo 3, versículo 7. Diz assim o texto: Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Eu vou ler na versão A Mensagem, que é uma paráfrase da Bíblia, e é muito fácil de compreender. Eu gostei demais da maneira como ilustrou esse texto. É Tito 3, 6 e 7, nessa linguagem. Nosso Salvador Jesus generosamente nos deu nova vida. O dom de Deus restaurou o nosso relacionamento com Ele e nos devolveu a vida. E ainda há mais vida por vir, uma eternidade de vida. Podem contar com isso. Eu gostei demais dessa expressão que diz assim: vocês ainda há muito mais vida por vir. Há uma eternidade de vida. Você pode contar com isso. E eu gostei demais do você pode contar com isso. Você pode olhar para quem está do seu lado e você dizer isso? Você pode contar com a eternidade. Você pode contar com isso. A eternidade, ela não está diante dos nossos olhos. É difícil da gente entender, porque a gente é um ser que começou, a gente teve um começo. Então é difícil de entender a eternidade. Deus, Ele é eterno. Sempre existiu, Ele não tem começo e Ele não tem fim. Então Ele é de eternidade em eternidade, Ele é Deus. E como nós estamos acostumados com nascer e com morrer, a gente não entende direito esse conceito da eternidade. Mas a Bíblia diz que Deus plantou isso no nosso coração. Você já reparou como o ser humano tem dificuldade de lidar com a morte? É muito complicado. A gente sabe que um dia a gente vai partir. Mas como é difícil lidar com isso. Como é difícil lidar com a perda. Porque Deus plantou no nosso coração a eternidade. Você pode contar com a eternidade. Deus não te criou só para aqui e agora. Deus te criou para a eternidade. E viver uma vida que vale a pena é viver uma vida movido pela eternidade. É viver uma vida onde nós entendemos que aqui é apenas uma passagem, que o céu é o nosso destino. Nós somos criados para a eternidade. Você pode contar com isso. E Jesus, um pouco antes de subir para os céus, Ele falou assim: eu vou para o Pai e eu vou preparar lugar, para que um dia vocês possam estar aonde eu estiver. Naquele momento, Jesus não poderia levar os discípulos com Ele, mas Ele deu uma promessa: eu vou preparar lugar, para que vocês possam estar aonde eu também estou. E aí eu quero perguntar aí para você, como você imagina o céu? Qual é a imagem que vem na sua cabeça quando você pensa no céu? Quantos aqui imaginam um anjinho, loirinho, de cachinho, sentado numa nuvem, tocando harpinha? Quantos imaginam isso? Ou uma coisa parecida com isso? Normalmente a imagem que eles vendem para nós de céu é de uma coisa monótona, aquela coisa simples. Ai, e parece que dá até uma agonia você pensar em ficar uma eternidade naquela situação e ouvindo um anjinho tocar harpinha. Não é assim? Mas a Bíblia diz que o céu vai muito para além disso. E eu gostei de uma ilustração que uma professora de escolinha um dia chegou e me contou. Eu achei demais. E que a revelação que essa criancinha teve possa chegar no seu coração. A professora estava contando sobre a criação. E ela falou assim, que em 6 dias, Deus tinha criado todas as coisas. Os animais, os vegetais, o mar, o céu, as estrelas, o sol. Todas as coisas. E aí a criancinha ergueu a mão e falou assim: se Deus criou tudo isso
isso em 6 dias, imagina como é que vai ser o céu, que ele está até agora preparando. Imagina como é que vai ser o céu. Se em 6 dias a gente vê toda essa perfeição, imagina como vai ser o céu. Não tem lugar para monotonia, não tem lugar para nada chato. Vai ser algo maravilhoso. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem algo preparado para você. Deus plantou a eternidade no seu coração. O seu destino não é aqui. O seu destino é estar com o Pai, é estar eternamente com Ele. O pastor Nini comentou aqui na mensagem dele que uma das coisas que chama atenção do que é a vida, é que a vida é uma atribuição temporária. Você lembra do texto de Tiago, que Tiago descreveu que a vida, ela é como um vapor. Quem acordou cedo hoje de manhã e viu aquela neblina na cidade? Que dia estranho, muita neblina. De repente, passou 15, 20 minutos, foi-se a neblina, que dia lindo que deu hoje. Tiago diz que a nossa vida é como vapor. Está ali, está visível, você não enxerga nada mais, está tudo aqui. De repente, some. E eu quero usar uma ilustração que possivelmente Tiago usaria se ele vivesse nos nossos dias. Tem uma regra de matemática que diz assim, que qualquer número finito dividido por um número infinito resulta em... Alguém sabe? Qualquer número finito dividido pelo infinito resulta em 0. Você aprendeu aí? Qualquer número finito dividido pelo infinito resulta em 0. Agora eu quero te perguntar, quantos anos vive uma pessoa que você olha e diz assim, essa pessoa viveu bem. Nossa, quantos anos realmente ela viveu o que tinha para viver? Quantos anos? 90? 100? 100 viveu muito bem, né? Vamos imaginar aqui, 85, gente, alguém que termina a vida aqui com 85 anos, a gente diz assim, viveu bem, foi uma pessoa feliz, muito acima da expectativa de vida aqui do Brasil, né? Concluiu seus dias, muito legal. Agora imagina, 85 anos, que é um bom tempo. Se você divide pelo infinito, por que pelo infinito? A eternidade, ela não tem fim. Então, continua, depois continua e continua. Nunca tem fim. Então, 85 anos, se eu divido pelo infinito, resulta em quê? Em 0. Sabe o que significa a nossa vida? Ela não é nada. Aí eu fui pesquisar o cara mais velho do mundo hoje. E eu encontrei esse rapaz aí, que a Duda vai colocar a foto. Olha só. Sabe quantos anos ele tem? Chutem. Dá um palpite aí para a pessoa que está do seu lado. 146 anos. É lá de uma vila da Indonésia. Ali está o documento dele, comprovadinho. 31 de dezembro de 1870. Aí você olha para ele... Não dá uma agonia de pensar? Parece que a morte não chega para ele. Eu pesquisando sobre a vida dele, ele falou, não vejo a hora da morte chegar para mim. Ele já teve 4 esposas. E a 4ª morreu em 1988. E ele já perdeu todos os irmãos, todos os parentes. Ele já tem trinetos. E a vida continua. Mas vamos pensar, ele viveu bem? Está vivendo bem? Muito bem. Mas se nós dividirmos 146 anos por infinito, resulta em quanto? Em 0. A nossa vida aqui, se comparada com a eternidade, não é nada. É 0. Não é nada, é 0. E agora eu quero que você empreste um pouquinho a sua imaginação aqui. Vamos imaginar que a partir de hoje, você viva 1000 anos. É bastante tempo? Só para você ter uma referência, você seria mais velho que Luís XIV da França. Você seria mais velho, lembra do Einstein? Muito mais velho que ele. Lembra do Galileu Galilei? Muito mais velho que ele. Lembra do Cristóvão Colombo? Muito mais velho do que ele. É muito tempo. 1000 anos você vai viver a partir de hoje. E eu chego para você hoje, eu digo assim, ó, a partir de agora vai contar 24 horas. E as próximas 24 horas de vida
vão determinar como você vai viver o resto dos seus 1000 anos. As pessoas que você vai conviver, o seu trabalho, a sua família, a sua vizinhança, os lugares que você vai, tudo vai ser determinado por essas 24 horas. Como você gastaria essas 24 horas? Você viveria ao acaso? Ou você viveria com propósito? Posso ouvir um coro? Você viveria ao acaso ou você viveria com propósito? Com propósito, sem sombra de dúvida. Mas agora, se eu pego um dia dividido por 365 mil dias, que equivalem aos 1000 anos que eu falei antes, resulta em quanto mesmo? Ainda é um número finito. Ainda é mais do que zero. Sabe o que significa? Que a eternidade é mais. Aquilo que você faz aqui hoje, nessa comparação que eu ilustrei, é muito menos do que 24 horas. Vai implicar eternamente na sua vida. Você está entendendo o raciocínio? Aquilo que você faz hoje implica na sua eternidade. Como você vive aqui vai determinar onde e como você vai viver a sua eternidade. E aí? Vale a pena nós vivermos o nosso dia aqui de qualquer maneira? Ou nós temos que viver por propósito? Por propósito. Não tem como a gente seguir aquela filosofia daquela música. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Quanta gente vive assim um dia após o outro. E querido, se você deixar a vida te levar, a vida vai te levar para lugares que você nunca desejou ir. Se você deixar a vida te levar, é perigoso. Por isso, a forma como nós vivemos aqui, ela tem um impacto lá. Não podemos viver de qualquer forma. Bate aí no ombro da pessoa que está ao teu lado e diga, não viva de qualquer forma. Viva com propósito. Nós temos que viver com propósito. Deus nos chama a viver uma vida que vale a pena. Uma vida que vale a pena é uma vida que é vivida aqui, que vai refletir na eternidade. Efésios capítulo 5, versículo 11, na versão A Mensagem, diz assim: não desperdicem tempo em trabalho inútil, que para nada serve. Efésios 5, 15 a 17, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não vivam como insensatos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, e procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Olha só o alerta que Deus nos dá. Aproveite o seu tempo, aproveite ao máximo, porque logo vai passar. Os nossos dias aqui passam muito rápido, é como neblina. Então aproveite os seus dias e faça valer a pena. A maneira como nós vivemos aqui vai definir onde e como nós vamos viver a eternidade. Onde? Por que onde? A Bíblia diz que existem 2 lugares que nós podemos passar a eternidade. Ou nós passamos a eternidade eternamente com o Senhor, ou nós passamos a eternidade eternamente longe do Senhor. Eternamente longe do Senhor é uma condenação eterna. É o inferno que não foi criado para você. O inferno não foi criado para você. Mas, por conta disso, por o inferno não ser criado para você, Deus amou o mundo de tal forma que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Onde você vai passar a sua eternidade é definido pelo seu relacionamento com Jesus, pela sua resposta àquilo que Ele fez por você. A Bíblia diz que quem crer será salvo, e quem não crer já está condenado. Jesus pagou o preço por você. Nós estávamos mortos. A Bíblia fala que todos nascemos debaixo do pecado, carentes da glória de Deus, longe da glória de Deus. E Jesus veio para fazer a ponte, para que nós pudéssemos estar novamente com Ele. O que você precisa fazer? Crer, receber Ele como teu Senhor e como teu Salvador. E se você nunca fez essa confissão, essa oração, hoje é o dia. Você não está aqui por acaso. Deus te chamou para estar neste lugar, para que você pudesse fazer essa oração, se comprometer com o Senhor e ter um relacionamento com Ele. Porque isso vai determinar onde você vai viver a sua eternidade. Mas a maneira como nós vivemos aqui, ela não determina apenas o onde nós vamos passar a eternidade, mas determina como nós vamos passar a eternidade. E tem um texto que Paulo ele escreve
para os cristãos. Antes de eu ler o texto de Paulo, eu vou ler um outro. Pega aí 2 João, capítulo 1, versículo 8. 2 João, capítulo 1, versículo 8. Diz assim o texto: tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. O que João está falando aqui? Eu quero que vocês recebam plena recompensa. Se tem como receber uma recompensa completa, significa que tem como receber uma recompensa parcial. Não existe nada que você possa fazer para que Deus te ame mais ou para que Deus te ame menos. Mas a maneira de você agradá-lo, de você satisfazê-lo, tem como você fazer mais. Pense aí num filho. Você ama ele incondicionalmente, não importa aquilo que ele faça. Mas se o teu filho te obedece, ouve a sua voz, segue os teus conselhos e tudo mais, o que você faz? Você recompensa. Não é assim? Deus da mesma forma. Deus irá nos recompensar por cada coisa que nós faremos aqui. Por isso, a maneira como você vive aqui vai determinar como você vai viver a eternidade. Existe uma recompensa. E João está falando aqui, eu não quero que vocês percam a recompensa. Eu quero que vocês tenham a recompensa completa. Agora sim, pega o texto de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 8 a 11. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 8 a 11. E esse texto, Paulo não está escrevendo para os incrédulos. Ele está escrevendo para os cristãos. Para aqueles que já definiram onde vão viver a eternidade. E ele diz assim: temos, pois, confiança. E preferimos estar ausentes no corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar. Quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Onde existe um tribunal, existe quem? Um juiz. Jesus, ele é o nosso Salvador. Mas nesse dia ele será juiz. Para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más, uma vez que conhecemos o temor ao Senhor e procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Olha que interessante, vai ter um dia que todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. E Jesus será o justo juiz. A Bíblia no Novo Testamento, ela fala várias vezes sobre o julgamento. E normalmente a palavra julgamento está associada com o vocábulo no grego chamado crino, que significa decidir através de uma investigação precisa. Então investiga, examina com muito cuidado e aí decide. Então o julgamento é uma decisão após vários exames de todos os fatos. Deus vai olhar para a sua vida e Ele vai te julgar, Ele vai decidir de acordo com as suas ações, pensamentos, motivações e intenções. Nós podemos olhar, e o que a gente enxerga? Ações. Deus enxerga tudo, por isso que diz aí que diante de Deus tudo está claro, tudo está aberto. Jesus olha para você e naquele dia Ele vai enxergar o que você fez, por que você fez, com qual intenção você fez, com o pensamento, tudo. E aí cada um vai receber a recompensa. Deus quer te recompensar. Você deseja receber a recompensa do Senhor? Imagina se aqui a recompensa que nós temos já é boa. Imagina lá. A maneira como você vive aqui vai determinar a recompensa que você vai receber lá. Fique atento e viva a sua vida com propósito. Viva a sua vida prestando atenção naquilo que Deus tem, compreendendo qual a vontade do Senhor. E você vai ser amplamente recompensado. Essas decisões que Jesus vai tomar lá no tribunal de Cristo, não é uma decisão que você vai poder recorrer. Não tem como você recorrer isso. É uma decisão eterna. Decisão eterna é uma decisão que vai durar para sempre. Por isso, viva de forma intensa aqui. Viva de uma maneira que realmente vale a pena. Eu quero compartilhar contigo 2 pontos de como viver uma vida que vale a pena e que valha para a eternidade. Como viver aqui uma vida que vale a pena para a eternidade? Primeiro ponto que eu quero compartilhar contigo, o temor ao Senhor.
O temor ao Senhor, a Bíblia diz que é o princípio da sabedoria. E o que é temor ao Senhor? Temor ao Senhor não é ter medo de Deus. Tem muita gente que associa a palavra temor com medo. Ter medo de Deus é para aqueles que fizeram algo errado. Ter medo. Lembra de Adão? Quando ele pecou, o que ele fez? Ele se escondeu, porque ele tinha medo de Deus. Não é esse temor que a Bíblia fala que nós temos que ter. Temor é ter medo de desobedecê-lo. É querer estar tão perto, e não querer de forma alguma transgredir qualquer coisa que Deus fale. Então você quer estar próximo. O temor, ele não afasta, o temor aproxima. Temor é honrar a Deus, é reverenciar a Deus. Temor é reconhecer aquilo que Ele tem para a sua vida e que Ele tem o melhor. Temor é quando você olha para a palavra e você enxerga aquilo como uma regra de vida para você. Se a Bíblia falou, esse é o melhor para mim, e você se submete àquilo, quer seja bom para você, quer doa, quer não doa, você se submete, porque você sabe que aquilo é o melhor. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Sabedoria é tomar as decisões certas no momento certo. Isso é sabedoria, é você poder fazer as melhores escolhas. E Deus quer te orientar nessas melhores escolhas, para que você possa viver aqui de forma que vale a pena e que reflita lá na frente. Tema ao Senhor. Temer a Deus é amar aquilo que Ele ama, é odiar aquilo que Ele odeia. Aquilo que é importante para Deus, passa a ser importante para mim. Aquilo que Deus olha e acha inútil, para mim é inútil também. Isso é temer a Deus. E um segundo ponto importantíssimo para você viver uma vida aqui que vale a pena para a eternidade, é construir para o reino de Deus. Você pode falar isso? Construir para o reino de Deus. Aquilo que nós construímos para a eternidade vai conosco. Tudo aquilo que você constrói para a eternidade vai com você. Nós temos um corpo aqui, o nosso corpo vai passar. E via de regra, as pessoas gastam a vida aqui em função dessa casa que vai acabar. Quer ver? Quantos aqui gastam a vida para poder comprar coisas, para poder ter conforto? A gente gasta para alimentar o corpo, para vestir o corpo, tudo em função da gente. Mas tudo isso vai passar, vai acabar. Então, invista e construa para aquilo que é eterno. Construa para aquilo que vai durar para sempre. O nosso projeto de vida deve transcender aquilo que é passageiro. O seu projeto de vida deve transcender aquilo que é passageiro. Mas calma lá, você tem que trabalhar. Afinal de contas, se você não comer, você vai morrer, né? Não adianta. Então, você vai trabalhar. E você vai ter que alimentar o seu corpo, você vai ter que se vestir, todas essas coisas. Mas você vai ter o foco de que o mais importante é construir para a eternidade. Então, você vai estar lá no teu trabalho, mas no teu trabalho, você vai estar refletindo a vida de Deus. Você vai ser um canal de Deus para fluir a vida de Deus sobre outras pessoas. Ser um testemunho vivo da vida de Deus. Você vai estar dirigindo, mas o seu volante também vai ser um púlpito para que você pregue a vida de Deus, para que você flua a vida de Deus. Em qualquer lugar, você vai construir para o reino de Deus. É isso que Deus te chama, para construir para a eternidade. Tudo na nossa vida vai ser testado. E a Bíblia fala que alguns constroem com ouro e outros constroem com feno ou com palha. E um dia tudo será testado, tudo será provado pelo fogo. E o fogo vem, aquilo que foi construído com feno, o que vai acontecer? Vai sumir. Que você possa construir aquilo que vai durar. Construir para a eternidade. Construir para o Senhor. Construir no reino dEle. Pegue em Lucas capítulo 12. Versículos 16 a 31. Lucas 12, 16 a 31. Esse é um texto bem conhecido, mas ele está totalmente relacionado a esse contexto que nós estamos falando. É Jesus mostrando qual é o foco, que a nossa ênfase deve estar em implantar o reino de Deus, em buscar o reino de Deus. E diz assim, e propôs-lhe uma parábola dizendo, a propriedade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Quantos aqui já
tiveram isso como alvo de vida? Eu vou trabalhar para chegar um dia que eu possa dizer, aproveita, descansa. Esse era o estágio que essa pessoa estava. Ela estava exatamente nesse estágio. Ela já tinha tanto, que ela podia dizer, aproveita agora, usufrua a vida. E olha o que Deus diz. Louco, esta noite te pedirão a alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Olha aqui a perspectiva, olha como Jesus era movido pela eternidade. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. E aí Jesus explica, olha para os corvos, eles não semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, eles crescem, não trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas o vosso Pai sabe que precisais dela. E agora, buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Percebe qual é o discurso de Jesus? Construa para a eternidade. A sua empresa não vai estar lá no céu. O seu guarda-roupa não vai estar lá no céu. A sua sapateira, mulher, as suas bolsas não vão estar lá no céu. Sabe o que vai estar lá no céu? Aquilo que você construiu aqui, que vai durar para a eternidade. Reflita, busque isso, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e tudo mais vos será acrescentado. Ai, mas eu gostaria tanto de poder ser próspero. Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar, só que sabe qual é o ponto? Deus quer que você seja centrado nele, que você construa para a eternidade. Quanto mais você for próspero e construir para a eternidade, se você fosse Deus, você ia te abençoar ou não? Se você quisesse construir para a eternidade, e você está disposto, tudo aquilo que Deus me abençoar, é aquilo que eu ganhar, eu vou investir para o reino. Você sendo Deus, você abençoaria você ou você cortaria os recursos da sua vida? Abençoaria? Eu vou repetir, porque vocês me olharam com uma cara que eu acho que vocês não entenderam. Se você tivesse um bom salário, você quer ser próspero, e no seu coração você tem uma ótima disposição de dizer, Deus, o meu salário, a minha vida, os meus recursos, eu não quero gastar em prol somente de mim mesmo, eu quero investir para o reino, eu quero construir o reino. Se você fosse Deus e você olhasse para você, você ia reter a sua vida financeiramente ou você ia abençoar? Abençoar! Por isso, esse é o ponto. Se você constrói para a eternidade, Deus é o primeiro que se levanta para te abençoar. Isso é bíblico. Deus quer que você prospere. Mas aí está, logo depois Jesus fala, aonde está o teu tesouro, aí também está o seu coração. Sabe o que Jesus estava falando? O seu coração deve estar no reino. Buscar em primeiro lugar as coisas do reino. E o resto vai ser acrescentado. A nossa vida tem que girar em torno dele. A nossa vida tem que girar em torno do reino de Deus, não da nossa própria vida. Por isso que a igreja tem uma escalada, e o último estágio é centrado em Cristo. Como vive uma pessoa que é centrada em Cristo? É uma pessoa que compreende que ela está vivendo aqui temporariamente. E que tudo aquilo que ela faz aqui vai impactar lá. Então ela vive aqui de forma a impactar o reino. E eu quero te desafiar aqui nessa noite, viva dessa forma. Não viva mais centrado em você mesmo, mas viva centrado em Deus. Aproveite que é ano do progresso para você poder avançar nisso. Viva para Deus, construa para a eternidade. O seu trabalho é só uma desculpa divina para sustentar o seu ministério. Viva para Ele.
Construa para a eternidade. Assim você vai viver uma vida aqui que vale a pena e que vai refletir para a eternidade. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso muito bem. E quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente vê como ele fala. No final dos dias, ele falou aquele versículo, e nós vamos ler todos juntos, para você poder perceber o coração de Paulo e como ele era movido pela eternidade. Vamos ler juntos? O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. Esse é o importante, completar a missão. Isso é o importante, Deus te deu só uma vida. Só aquilo que você fizer para Deus é que vai permanecer. Tudo o resto vai passar. Construa para a eternidade, construa para o Senhor. E eu quero usar aqui uma ilustração, nós já estamos caminhando para o fim, para que você possa compreender o que é ser movido pela eternidade. Imagina que isso aqui é a eternidade. Essa corda aqui, ela não tem fim. Ela dá voltas e voltas e voltas e voltas no mundo e nunca acaba. Ela não tem fim. Consegui imaginar? Muito, muito, muito. Está vendo essa partezinha vermelha? Essa partezinha vermelha significa a sua vida. E normalmente, a gente vive aqui poucos anos e aqui, quanto tempo? Eternidade. Milhões, 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 milhões e não tem fim. Eu repito isso porque é difícil a gente compreender a eternidade. Quando a gente entende isso, aquilo que você faz aqui reflete em tudo isso. E é engraçado que a maior parte das pessoas, ela está vivendo aqui e ela é consumida todos os dias. Ai, quando eu chegar aqui eu vou fazer isso, para que quando eu estiver aqui eu faça isso. E aqui eu vou trabalhar para economizar, para chegar aqui e poder aproveitar. Então eu vou fazer assim, e vou fazer assado, e aqui eu vou curtir a minha vida, para depois eu partir daqui. Normalmente as pessoas são consumidas por isso. São consumidas por esse trechinho tão pequenininho. Mas Deus quer ampliar a sua visão. Talvez até hoje você enxergou a sua vida como algo aqui. E as outras mensagens foi para você ter uma vida que vale a pena aqui. Deus quer isso de você também. Mas transcende isso. Deus quer que o seu projeto de vida transcenda aquilo que é passageiro. Então você vai viver aqui de forma a impactar todo o resto. E aí tem algumas pessoas que olham para aquelas que decidem, que são centradas em Cristo e que decidem viver para o Senhor. E elas olham e dizem assim, mas é burrice você fazer isso. Você fazer isso vai estar dando impacto na sua vida aqui, ó. E aí, quem tem a dimensão da eternidade e vive nisso, vai olhar, é burrice. Eu gastar as minhas energias, a minha força aqui. Se eu tenho tudo isso aqui. Deus te chama para viver além. Deus te chama para você enxergar para além desse pedacinho que é tão pequenininho. Mas é um pedacinho que vai determinar onde e como você vai viver a eternidade. Por isso que o apóstolo Paulo ele dizia assim, eu esqueço-me das coisas que ficam para trás. Eu deixo para trás e eu avanço rumo ao alvo. Sabe o que ele estava falando? Eu coloco uma viseira nos meus olhos, eu tenho um foco. O meu foco é ver o prêmio, é enxergar o prêmio de Cristo. E ele estava olhando a recompensa. Ele não estava vendo a vida aqui, ele estava vivendo o todo. E por isso, ele manteve o foco em buscar ao Senhor, em querer agradar ao Senhor. É isso que Deus quer para a sua vida. Que você olhe para a sua vida e diz, eu vou fazer tudo aqui para agradar ao Senhor, para refletir na minha eternidade. Quantas vezes, querido, a gente perde a nossa vida aqui, preocupado com o fulaninho que nos machucou. Retendo perdão do outro que fez uma coisa tal de ser terrível. Mas o que é aquilo se comparado com tudo isso? Quantas vezes você perde a sua energia, você perde o seu sono, você perde aquilo que você tem de melhor para investir somente aqui. Deus não quer que você viva só aqui. Deus quer que você viva uma eternidade. Você vai viver uma eternidade, você pode contar com isso. Por isso, viva aqui de uma forma que vale a pena. Jesus, ele viveu assim. Jesus veio a este mundo e ele veio com um propósito. E hoje ele olha para você e ele diz, valeu a pena. Foram só 33 anos
que valeram a pena, porque foram 33 anos que ecoaram na eternidade. Por causa daquilo que Jesus fez, hoje você pode viver uma eternidade com Ele. E o Senhor te convida a responder essa mensagem. Eu não sei como você tem vivido até aqui, como você interpreta esse pedacinho vermelho, mas eu tenho convicção no meu espírito que Deus quer ampliar a sua visão, para que você não viva só aqui e agora, mas que você viva aqui e agora com propósito, não de qualquer forma, para que reflita na eternidade, construindo para o reino de Deus. Se coloque em pé. Responda essa palavra. Faz a tua oração aí. O que o Senhor falou ao teu coração? Faça uma reflexão na sua vida. Como você tem investido os seus dias? O Senhor te chama a temer a Ele. O Senhor te chama a construir para o reino. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Mas aquilo que nós fizermos para Cristo permanecerá. Olhe para o Senhor e diga a Ele: eu quero construir para Ti, construir para a eternidade. E talvez o Senhor te impactou porque você tem perdido tanto tempo com coisas daqui. Talvez você tenha sido consumido pela vida daqui e tudo está girando em torno da sua vida. Talvez é momento de você dizer: Deus, eu não quero mais viver assim. Senhor, eu não quero mais viver em torno de mim, porque o que é a minha vida é zero se comparado com a eternidade. E o Senhor te chama a viver de uma nova forma. O Senhor te chama a abandonar aquilo que te prende. O que tem te impedido de correr? O que tem te impedido de avançar na eternidade, de construir para a eternidade? Talvez é uma situação que você está enroscado, teu coração está sobrecarregado. Comece a dizer: Senhor, eu deixo tudo para trás. Eu deixo tudo para trás. Porque o que é a nossa vida? O que é a minha vida? O que é todas as riquezas? O que é a fama? Se comparado com o Senhor, se comparado com a tua grandeza, se comparado com a eternidade. Olha para Ele e diz: Senhor, eu quero investir os meus dias agradando a Ti. Eu quero que o Senhor olhe para mim e diz: valeu a pena. Queira construir para Ele. O Senhor quer suscitar temor no seu coração. O Senhor quer alinhar as suas prioridades, porque quando nós entendemos a eternidade, nós alinhamos as prioridades da nossa vida. Comece a dizer: Senhor, eu nunca mais vou viver da mesma forma. Eu nunca mais vou viver do mesmo jeito. Eu quero viver para Ti, Senhor. Eu quero viver para Ti. Eu quero gastar os meus dias fazendo a vontade do Pai. O importante é que eu complete a minha missão. O importante é que eu conclua o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. Seja consumido por isso. Queira construir para a eternidade. Oh, eu vou construir. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar. Talvez você seja abalado por algumas coisas daqui. Você pode confiar nele, porque Ele tem mais para você. Não seja abalado por as coisas daqui, porque elas são passageiras. Eu quero construir. Tu és, Senhor, meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser
Eu te adoro, eu quero viver para ti, Senhor. Tu és santo, tu és incomparável. Nenhuma riqueza deste mundo, nenhuma honra deste mundo, nenhum reconhecimento deste mundo pode se comparar com quem o Senhor é. Nenhum alvo que eu possa colocar para mim é maior do que o alvo que o Senhor colocou para mim. Tu és santo, Senhor, tu és santo, santo. Tu és santo, adora Ele. Abra os teus lábios e adora Ele, porque isso você vai fazer para a eternidade. Nós te adoramos, Senhor. Tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo.